Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, filosofia e religião. Desde já convido você a conhecer este canal, clicar no sininho, dar o seu like, comentar os vídeos e me ajudar a divulgar este canal de luz. Trago a você neste momento a continuação do Livro dos Espíritos, o estudo passo a passo que estamos fazendo. Também convidando você a estar fazendo sua leitura, buscando acessar aqui a playlist e assim estar acessando e conhecendo os vídeos anteriores, certo? Então estamos agora na questão 43, formação dos seres vivos. Este tema, aliás, que vai até a questão número 49, certo? Questão 43. Quando a Terra começou a ser povoada? Resposta: no começo tudo era o caos. Os elementos estavam desordenados. Pouco a pouco as coisas foram tomando os seus lugares. Apareceram então os primeiros seres vivos adequados à condição do planeta. Então, aqui vem a espiritualidade nos explicar que pouco a pouco, após a criação e a formação da Terra, as coisas foram sendo ajustadas e adequadas conforme a sua necessidade e conforme a condição que havia desde então. Questão 44. Qual a origem dos seres vivos que estão na Terra? Resposta: a Terra continha as formas embrionárias dos seres que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os elementos orgânicos se agruparam e se desenvolveram desde que cessou a força que os mantinha afastados. Formaram-se, então, os embriões de todos os seres vivos. Estes embriões permaneceram em estado latente e de inércia, assim como a crisálida e as sementes das plantas, aguardando o momento propício ao aparecimento de cada espécie. Quando esse momento chegou, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Observações: estado latente e de inércia, estado em que existe falta de atividade. Estado de repouso, aquilo que não se manifesta exteriormente, enquanto aguarda o momento propício, período entre um estímulo e a reação por ele provocada. Espécie de dormência dos elementos. Crisálida é o terceiro estado da vida da borboleta. É o local onde o inseto permanece aguardando que se processe sua metamorfose, mudança de lagarta para a borboleta. Então aqui a espiritualidade vem nos explicar que as coisas foram sendo criadas, geradas, dando vida, como assim nós dizemos, passo a passo, conforme o tempo e o amadurecimento de cada espécie, da condição do planeta, conforme havia a adaptação e a construção foi se equilibrando, porque se tudo fosse de uma vez só, não haveria o tempo para cada coisa acontecer. É como na natureza. As frutas germinam, todas elas ficam maduras de uma vez só? Não. Cada uma precisa do seu tempo e da sua forma, da sua época, para estar pronta para ser colhida. Assim, tudo também na natureza, certo? Questão 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Resposta: eles se encontravam em estado fluídico, no espaço, em meio aos espíritos ou outros planetas, aguardando a formação da Terra para começarem uma nova existência num novo planeta. Comentário de Kardec: a química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formar cristais de simetria constante, de acordo com cada espécie, desde que estejam nas condições adequadas. A menor perturbação dessas condições é suficiente para impedir a reunião dos elementos que formam o cristal. Porque não ocorreria o mesmo com os elementos orgânicos? Animais e sementes, de plantas se conservam durante anos e apenas se desenvolvem quando encontram uma temperatura adequada e um ambiente propício. Grãos de trigo podem germinar depois de muitos séculos. Portanto, existe nesses embriões um princípio latente de vitalidade que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver.
O que vemos diariamente não pode também ser existido desde a origem da Terra? A formação dos seres vivos, saindo do caos pela própria força da natureza, diminui em algo a grandeza de Deus? Pelo contrário, corresponde melhor à ideia de que fazemos do seu poder, que se exerce sobre mundos infinitos através de leis eternas. É verdade que esta teoria não resolve a questão da origem dos elementos com vitalidade, mas Deus tem seus mistérios e colocou limites às nossas investigações. Observação: Allan Kardec se refere aos grãos de trigo encontrados no interior das pirâmides do Egito, que foram submetidos à germinação, a experiências de germinação com sucesso. Então, nós sabemos que, antes de estarem ali prontos para que na Terra viessem a se desenvolver, aqui mostra que estavam já, de acordo com cada espécie, de acordo com cada condição, os princípios ali estavam prontos para que houvesse a condição adequada, o clima e assim por diante, que proporcionasse que viessem a germinar e a estarem se desenvolvendo. E assim não foi diferente com a formação e a vitalidade dos elementos orgânicos que aqui na Terra se desenvolveram. E ele ainda cita o exemplo dos seres vivos, aqui da força através do caos, eclodindo para a vida e também para o crescente desenvolvimento das espécies. Questão 46. Ainda existem seres que nasçam espontaneamente? Resposta: sim, mas o embrião primitivo já existia em estado latente. Vocês testemunham esse fenômeno todos os dias. Não se encontram em estado latente no corpo do homem e dos animais uma multidão de vermes que, para despertar, só aguarda a fermentação que resulta da decomposição da matéria orgânica necessária à sua existência? É um pequeno mundo, microscópio, adormecido e que aguarda o seu despertar. Então, nós vemos aqui ele trazendo essa questão de que, sim, existem seres que aguardam apenas um momento propício para a germinação, assim como em muitas espécies. Questão 47. A espécie humana encontrava-se entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Resposta: sim, e surgiu quando chegou o seu tempo. Foi daí que veio a expressão: o homem foi feito do limo da terra. Questão 48. Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos seres vivos sobre a terra? Resposta: não. Todos os cálculos feitos pelo homem são hipóteses, suposições. Questão 49. Se o embrião da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos, por que razão os homens não se formam mais espontaneamente como ocorreu na origem dos tempos? Resposta: o princípio das coisas permanece entre os segredos de Deus. Entretanto, podemos dizer que os homens, uma vez dispersos pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação, para transmiti-los segundo as leis da reprodução. O mesmo ocorreu com as espécies diferentes de seres vivos. Então, aqui nós percebemos, nem tudo é revelado ao homem, nem tudo nos é dado conhecer. Então, nós vemos que muitos dos fatos ainda nós temos aqui como suposições. Quando ele pergunta, encontrava-se entre os elementos contidos no globo terrestre a espécie humana? Sim. E, como antes nas questões anteriores, no momento certo, o homem foi gerado, no momento certo, este princípio orgânico se desenvolveu, e aí, a partir de então, com a sua evolução, houve condições de por si mesmo se reproduzir e dar continuidade à sua própria espécie, através dos elementos e das formações permitidas nesse sentido por Deus, certo? Então este foi o estudo aqui a respeito das questões da formação dos seres vivos
nas questões 43 a 49. No próximo vídeo, no próximo estudo, estaremos abordando o povoamento da Terra, que vai nas questões 50 a 51. Certo? Eu sou Débora Rabelo. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.